Ela está na torre das igrejas, nas repartições públicas e até nos cemitérios. O Brasil é um país de maioria cristã e por aqui muito se fala no sacrifício de Cristo na cruz. Mas você sabe por que Jesus precisou morrer? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. De acordo com a fé cristã, o mundo foi criado para ser perfeito, sem problemas, sem sofrimento e nem desigualdades. Mas o ser humano recebeu o livre-arbítrio, escolheu um caminho diferente do que Deus propôs. Assim, o pecado entrou no mundo e até hoje colhemos as consequências da decisão dos nossos primeiros pais. Nós somos feitos à imagem de Deus e o pecado afeta a imagem de Deus em nós. Deus não mente, Deus não mata, Deus não trai. Então a imagem de Deus tem que ser restaurada em mim no sentido de ter um caráter como Ele. Para acabar com o pecado, Deus criou um plano. É o plano da salvação. O pecado é como se cair num poço de areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Ela tem que ser externa. Olhando para a Bíblia de uma ponta até a outra, você vai perceber que o homem nada faz para se salvar. Ele é incapaz de se salvar. Ela vem de fora para dentro. Portanto, qualquer esforço humano no sentido de salvação aumenta a sua perdição. Deus estende a mão, Deus amou o mundo, Deus enviou, Deus falou, Deus gera o arrependimento e Deus concede o perdão. Portanto, toda justificação, ou seja, eu me colocar diante de Deus sem estar com culpa sobre mim, quando Ele me justifica, me declara apto, ela tem que ser dele, porque Ele é o ofendido. Então, se eu ofendi você, eu não posso me justificar. Você tem que dizer, eu te perdoo. De acordo com a Bíblia, para sermos purificados do pecado, é preciso pagar um preço, e esse preço é o derramamento de sangue. Afinal, o salário do pecado é a morte. Deus nos deu a oportunidade de lançarmos os nossos pecados sobre um cordeiro. Por isso, nos tempos bíblicos, era preciso depositar os pecados sobre um cordeirinho e sacrificá-lo. Até que Cristo veio ao mundo como o Cordeiro de Deus, e Ele deu a vida para nos livrar da morte eterna. Para entender melhor isso, vamos imaginar um julgamento. O ser humano que pecou está no banco dos réus e será condenado à morte. Mas aí de repente aparece um substituto, que é uma pessoa inocente, que nunca cometeu nenhum crime, e essa pessoa se apresenta diante do juiz para pagar a pena no lugar do criminoso. Se o réu aceitar, sairá livre, como se nunca tivesse feito nada de errado. No plano da salvação é como se cada um de nós fosse o criminoso. O substituto, que é Jesus, tem uma ficha limpa e perfeita, e é Ele que toma o nosso lugar no julgamento. Deus me salva da pena do pecado sobre mim. Então Ele na cruz pagou o preço do definitivo do pecado. Neste momento, o pecado vai exercendo cada vez menos poder sobre mim, mas ainda ele está ao redor de mim. Você tem um coração legal, mas convive com pessoas que não têm. Então um dia Ele me salvará do poder que o pecado exerce ao redor de mim, nos salvará da presença do pecado. Então salvação é dinâmica e ampla. Então Ele salva do pecado e de todos os efeitos que o pecado tem causado no mundo. Isso é salvação. Cabe a nós aceitarmos ou rejeitarmos. Por isso, quando falamos do sacrifício de Cristo, falamos de justificação pela fé. O sacrifício já foi feito, precisamos apenas aceitá-lo pela fé. Ele vai conversar com você e fala, não vou te perdoar na marra, você quer o perdão? Eu creio no perdão, eu aceito o perdão. Então é uma graça que é alcançada. Ele estende o braço para mim e eu uso as minhas mãos para agarrar esse braço. E a força que vem é toda dele, né? Compreender isso foi a base da Reforma Protestante, que revolucionou o cristianismo há 500 anos e que ainda hoje continua revolucionando vidas como a de André. Eu percebia que Cristo não era Deus. Cristo era um ser muito evoluído, que chegou a um grau de evolução tal que qualquer um poderia chegar. Qualquer um de nós, passando por várias possibilidades aqui na vida, a gente poderia ser como Cristo. Mas Cristo não era esse Deus que encarnou, que morreu pelos pecados, essa visão
eu nunca tinha tido. Em 2017, André começou a estudar a Bíblia com um amigo. Depois de entender o sacrifício de Jesus, a vida de André ganhou um novo sentido. Eu sinto uma diferença tão grande na minha vida quando eu percebi que Cristo era Deus e Deus veio como homem, e como homem ele resgatou aquilo que a humanidade não tinha como. Porque na outra religião era através de mim que eu ia dar conta de evoluir. Quando eu conheci Cristo dessa forma, é o seguinte, o peso, o fardo disso saiu. Então, a perspectiva de conhecer Cristo como Salvador é aquele que me carrega no colo e fala, só vem, me conheça que eu tenho o melhor para você, assim, é um refrigério para a alma, um refrigério para a mente. Perceber que tudo isso aqui não se trata de mim, se trata de uma luta espiritual forte que existe e que eu não dou conta de nada. Então, conhecer Cristo como Deus me fez ressignificar o meu olhar para as pessoas. E no próximo episódio da série Eu Creio, por que algumas pessoas tratam o sábado como um dia especial? E nós temos também o descanso semanal, que é o ciclo circaseptano que a gente fala. Será que existe respaldo bíblico para esta crença? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado como um dia sagrado é o tema da semana que vem.